Olá, finda-se este dia. É uma alegria poder falar com você ao final desta noite e eu quero convidá-lo a uma reflexão a partir do texto de Isaías 55, versículos 7 a 9. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pensamentos e caminhos dos homens e de Deus. Nesse tempo de pandemia, são muitos os pensamentos e caminhos que nos apresentam. São pensamentos e caminhos humanos que vêm da OMS, dos Estados Unidos, da China, do presidente Bolsonaro, do ministro da Saúde, do ministro da Justiça, do Congresso, do STF. E nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante, é que pensamentos e caminhos são assim como irmãos siameses ou chifópagos inseparáveis. Uma vez que pensamentos estabelecem valores, que estabelecem princípios, e tudo isso junto vai formar aquilo que constitui o nosso estilo de vida, a nossa cosmovisão. Provérbios 23, versículo 7, diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. O texto fala de mudança, de conversão. E é necessário compreender que só vamos mudar o nosso comportamento quando verdadeiramente mudarmos nossos valores, nossas percepções. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo começa no pensamento. Mas daí você pode indagar por que deve o homem deixar mudar os seus pensamentos e os seus caminhos, conforme proposta do versículo 7 de Isaías 55. Por uma questão clara, objetiva e verdadeira. Porque os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são os pensamentos e os caminhos de Deus. É o próprio Deus quem faz esta afirmação. Versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí chegamos ao versículo 10, onde está registrado o terceiro porquê. São três porquês. Versículo 8, versículo 9 e versículo 10, que embasam essa decisão estimulada no versículo 7. E qual é este porquê? Que resume tudo. É a fidedignidade absoluta da palavra da promessa de Deus. Ao final do versículo 7, a palavra nos fala: e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Podemos confiar no Senhor, na sua palavra, na sua promessa, que jamais falhou
e jamais falhará. No versículo 10, é utilizada uma figura, uma metáfora, para tratar dessa fidelidade de Deus. E o texto fala assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A chuva no Antigo Oriente Próximo tinha um valor extraordinário. Era questão de vida ou morte. Se havia chuva, havia colheita, havia alimento, havia vida abundante. Se a chuva não vinha, o resultado era trágico, era a morte. Assim também, o texto sagrado nos ensina que a palavra de Deus é questão de vida ou morte. Em 2 Crônicas 7,14 diz o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se houver verdadeira mudança de valores, de princípios, se os pensamentos e os caminhos de Deus se tornarem os nossos pensamentos e caminhos, certamente seremos bem-sucedidos. Pense nisso e considere, reflita agora ao final dessa noite. Separe alguns instantes e converse com o Senhor a respeito dessas maravilhosas verdades que Ele mesmo nos entrega nesta noite. Eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, queremos dizer-te ao final deste dia: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um dia vencido na tua presença, debaixo da tua graça. Dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo, livra-nos do mal e do maligno. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.